Olá, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos iniciando o nosso momento Perguntas e Respostas segundo o Espiritismo. E na nossa primeira questão de hoje, o anjo guardião, espírito simpático e espírito familiar são a mesma coisa? Sim, a mesma coisa, somente a designação que é diferente, porque geralmente se fala anjo da guarda na Igreja Católica. E na doutrina espírita se explica que esse anjo da guarda é simplesmente um espírito nosso protetor, responsável pela nossa reencarnação, ou seja, um espírito familiar. Questão número 2. Ao desencarnar, o espírito encontra imediatamente no plano espiritual aqueles que morrem antes dele? Não encontra imediatamente. Ou seja, depende das condições espirituais aos quais ele desencarnou. Então, ele pode acontecer no caso igual de André Luiz, que ele acabou desencarnando e acordando nas regiões umbralinas e demorou 8 anos aí para sair do umbral, para depois aí sim se reencontrar com a sua mãe, espírito familiar que estava cuidando dele, mas se aguardava aí o momento em que ele despertasse a sua consciência para o amor. Então depende de cada um. Questão número 3. Sobre o caso da menina de 10 anos que ficou grávida, vítima de um estupro, e que a justiça liberou o aborto, gostaria de saber como o lado espiritual fica diante de uma situação dessa. Qual a explicação para esse processo reencarnatório, que foi interrompido dessa forma? E para a criança que passou por tudo isso, realmente é uma situação muito difícil, muito triste, mostra o lado inferior do ser humano, o lado ainda muito atrasado, muito pequeno do ser humano. No entanto, para a menina, ela não tem, vamos dizer assim, uma total responsabilidade sobre isso. Ela foi vítima da maldade do ser humano. A espiritualidade, quando acontece essas questões, a criança que será abortada ali é um espírito que é colocado dentro das condições energéticas do meio. Então, é um espírito que a espiritualidade já sabe que realmente não ia dar certo para que ele continuasse a sua reencarnação. Então, é colocado ali um espírito que ele tenha uma necessidade de estar junto a essa mãezinha, junto desse corpo, até aquele período. E depois ele já é retirado. Então, esse espírito realmente não iria nascer, né? Não é nada surpresa para a espiritualidade. Ele sabe, a espiritualidade sabe as nossas questões energéticas, tudo isso que envolve cada situação. E nada foge do controle de Deus, mas a maldade do homem ainda acontece muito, principalmente no nosso planeta. Mas esse espírito, ele tinha com certeza o propósito de chegar até ali, na interrupção aí dessa gravidez. Questão número 4. Precisaremos sempre sofrer para nos redimir das nossas falhas? Não é uma questão que nós precisamos sofrer para redimir das nossas falhas. É que nós aprendemos ou pelo amor ou pela dor. Se através do amor não existir o aprendizado, infelizmente esse aprendizado virá através da dor. Porque a dor ela é uma ferramenta valiosa para a nossa evolução. Então acontece sim o sofrimento. Mas muitas pessoas aprendem através do amor. Que a gente possa aprender amando, né? Que é muito melhor. Questão número 5. Como um médium pode ajudar um espírito que sofre quando ele já não acredita que pode sair dessa situação aflitiva? Através dos grupos mediúnicos. Então, através dos grupos mediúnicos e através da oração, que é a chave principal
Lembre-se que André Luiz ficou 8 anos ali nas zonas umbralinas e a mãe dele ficou orando o tempo todo para ele. E foi através dessa oração que foi amenizando ele do sofrimento. Então, a nossa ignorância espiritual vai ser atingida de forma a nós nos melhorarmos através da oração. E aí, esse espírito, no momento oportuno, ele vai ao grupo mediúnico para ser orientado e para entender coisas que talvez não entendia antes. Mas a chave principal é a oração. Questão número 6. A doutrina espírita veio para consolar ou para falar que os espíritos podem se comunicar. A doutrina espírita ela é considerada o consolador prometido por Jesus, portanto, a terceira revelação. Então, ela veio para nos consolar. E é um grande consolo nós sabermos que os espíritos podem se comunicar conosco, que os espíritos, quando desencarnam, podem estar em contato conosco e não existe nenhuma proibição para isso. Pelo contrário, isso vai facilitar tanto a vida do espírito no mundo espiritual quanto a nossa aqui. Então, é uma questão de entendimento, de compreensão e de estudo da doutrina. Questão número 7. Como fica o espírito de uma pessoa que desencarna num acidente violento? Bom, os desencarnes violentos, como diz a própria palavra, é bem violento, é bem agressivo, é difícil realmente. Então, o espírito, às vezes, ele fica perdido, às vezes, ele é recolhido imediatamente para um sono, até que ele possa estar apto para acordar. Depende tudo, o nosso estágio no mundo espiritual depende de como nós vivemos aqui na Terra. Depende do que nós acreditamos mas principalmente da nossa prática do amor. Que vai, então, essa prática do amor, ela vai resultar em benefícios grandes para nós aí quando estivermos no mundo espiritual. Questão número 9. Sobre a mulher que tem uma beleza grande, isso é uma prova para o espírito? Sim, é uma grande prova para o espírito, que isso é a aprovação da beleza. Lembramos-nos sempre do caso de Mary Morrow, que possui uma beleza assim inigualável e acabou infelizmente se perdendo a ela e acabou se encontrando depois no umbral. Foi recolhida, claro, e acolhida para a compreensão. Então, a prova da beleza, ela é uma prova grande, bem difícil, porque a beleza, ela atrai, né? As pessoas, os homens, as pessoas mesmo, todas as pessoas querem estar ao lado de pessoas belas. Isso é uma coisa do próprio ser humano, um erro grande, né? Nós precisamos estar do lado de pessoas belas interiormente. Isso vai mudando aos poucos. Mas essa prova vai fazendo com que, como as pessoas acabam bajulando, muitas que são mais bonitas fisicamente, essa pessoa acaba se perdendo na vaidade, né? Na falsa moral, acaba deixando se levar pela luxuosidade. E tudo isso é algo muito complicado para o espírito. Então, é uma grande prova. Questão número 10. Jesus disse: Vinde a mim. Mas onde está Jesus? Jesus está no nosso coração e nos seus ensinamentos. Ele deixou esse ensinamento: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como que Jesus nos alivia? Como que a gente vai até Jesus? Orando, lendo seus ensinamentos e procurando entender e colocar em prática. Porque quando a gente coloca em prática os ensinamentos de Jesus, que se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós estamos chegando a Jesus quando a gente faz isso. E a gente se alivia das dores. Isso que é ir até Jesus, é amar a nós, a Deus e ao próximo. Aí nós encontraremos Jesus, que está sempre conosco, dentro do nosso coração. Que Ele possa nos abençoar hoje e sempre, trazendo a todos a paz, a resignação e a força necessária diante das batalhas da existência. Boa noite.